Bom, o assunto agora é animismo, para continuar o nosso estudo mediúnico no Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É um assunto bastante delicado no movimento espírita, principalmente na área mediúnica. Muita gente o toma como um termo pejorativo, outros têm um certo receio de falar a respeito. Vamos ver o que conseguimos entender desse assunto. Conceito de animismo: fenômeno cujo agente é o encarnado, é a alma. Lembrando, o que Kardec perguntou na questão 134 de Livro dos Espíritos, o que é a alma, e os Espíritos respondem que a alma é o espírito encarnado. Animismo, vamos lembrar de ânima, que quer dizer alma, aquilo que anima o corpo, que lhe dá a vida. Esse termo não é um termo espírita, nós não vamos encontrá-lo nas obras básicas. Kardec, quando vai falar do fenômeno, geralmente fala de emancipação da alma. Quem criou esse termo foi Alexander Aksakov, em 1890, lançando o livro Animismo e Espiritismo, editado pela FEB, podemos ter encontrado até hoje. Ele, um pesquisador e escritor, e a partir dele esse termo começou a ser usado no meio espírita, mas não é. Kardec não usou esta palavra. Então, por que falar de animismo no estudo mediúnico? Porque toda comunicação mediúnica, quando vamos interpretar a ideia de um espírito, tem também um componente anímico, a alma, o espírito, a mente do médium, já que é o médium que vai agir como intérprete das mensagens dos espíritos. Então, outro nome para mediunidade, que nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, lá no último capítulo, capítulo 32, que também podemos chamar de faculdade medianímica. O anímico aí aparecendo, mas numa faculdade mediúnica com a alma do médium, por isso medianímica. O médium é um intérprete, e como intérprete, ele pode alterar as respostas, assimilar, junto com as ideias que tem em relação àquele assunto, as suas dificuldades, seus pendores. Por isso que o espírito ele vai ter preferência por determinado médium. Ele vai procurar o intérprete que mais simpatize, no sentido de convergir ideias com as ideias dele, para exprimir o mais exato possível os seus pensamentos. É como um diretor de um teatro que escreve um roteiro e ele já pensa no ator que tem as características para melhor interpretar aquela personagem. Então, se não houver simpatia entre o espírito do médium e o espírito que quer se comunicar, o próprio médium em espírito se torna um opositor, um antagonista às ideias, de certa forma oferecendo certa resistência e tendo uma interpretação de má qualidade e infiel, e dependendo do espírito, ele vai se irritar por não poder passar o que ele gostaria de passar por limitação do médium. Respondendo a perguntas no final do congresso, Divaldo Pereira Franco disse o seguinte: no início da educação mediúnica, as comunicações são 80% anímicas e 20% mediúnicas. Então, à medida que vai educando essa faculdade, vai se acostumando com esse processo, vai havendo uma melhor integração do espírito do médium, no caso perispírito, com o perispírito do espírito que quer se comunicar, chegando até a 95% mediúnica e 5% anímica. Então, melhorando, apurando cada vez mais essa comunicação. Mesmo assim, ele diz que a comunicação anímica é uma comunicação normal, ela é autêntica, é um espírito que está se comunicando, só que é o espírito do médium. Ele entra em transe e, naquele momento, o seu inconsciente começa a liberar ideias, que ele chamou de clichês, que estão ali, e como é inconsciente, o médium não tem consciência dessas ideias e vai liberando
o que ele traz de outras existências, como o espírito mesmo. Sobre isso, Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, que a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, né? Se ele goza de certo grau de liberdade, né? Aquele desdobramento parcial que nós já falamos em outros estudos, né? Onde ele se distancia com o seu perispírito do corpo físico e nesse momento ele pode recobrar suas qualidades de espírito, né? E colocar, exteriorizar essa bagagem de conhecimentos que ele adquiriu em existências passadas. Então vai retirar lá das profundezas da sua memória de alguma existência e dar a comunicação como se fosse, e é um espírito, muitas vezes pedindo ajuda ou dando uma orientação. Isso aí é importante observar. A questão delicada do animismo está aqui, ó. Nem sempre é possível afirmar se uma mensagem é realmente, efetivamente de um espírito comunicante ou se é da alma do médium. Para isso, aí entra a questão da equipe, do trabalho, o olhar do dirigente, que é preciso avaliar a natureza das comunicações, estudar as circunstâncias, a linguagem, né? Ver se aquilo que foi falado o médium conseguiria falar, né? Ou não. Então diz Kardec, estudai e observai. Olha a importância da avaliação sendo feita no final do trabalho. Perguntar para o médium, você percebeu o espírito? Perguntar a um outro, se tiver um vidente na sala, você viu um espírito com ele? Né? Então o médium tem que começar a se autoconhecer para auxiliar o dirigente e a si mesmo nesse tipo de avaliação, sem melindre, principalmente. O Divaldo vai nos auxiliar, mostrando como é que se avalia isso. Se aquele médium conhecido, geralmente é conhecido da casa, principalmente uma casa menor, observar os vícios de linguagem que a pessoa tem no seu dia a dia, conversando normalmente fora da sala, que a sua linguagem do dia a dia, se no momento da comunicação se é igual, ele não conseguiu entrar no transe como deveria. Então nós vamos lembrar aí de um ator. Quando é que nós sabemos que o ator é bom? Quando nós não percebemos o ator na personagem. Nós temos exemplo aí da Fernanda Montenegro. Em nenhum papel que ela representa, nós vemos a Fernanda Montenegro ali, a gente vê a personagem. Esse é um bom ator, ele entra na personagem e modifica alguma coisa, Você percebe que não é ele, E ali ele está entrando numa personagem fictícia. O médium, ao contrário, tem que deixar a personagem do espírito entrar nele e ele se manifestar da melhor forma possível. Temos que observar a comunicação e ver, é o espírito que está falando, Não é a fulana, não é o fulano. Aí como que se faz isso? Ao longo do tempo. Diz Divaldo, cabe ao médium concentrar-se mais. Aí a educação mediúnica. Não ficar tão preocupado com sensações, mas principalmente com as ideias. Qual é a ideia que o espírito quer passar? E quando vier aquela ideia na mente, confiar, se entregar e deixar seguir o fluxo do que vai vir em contínuo. E aí ele vai falando dentro daquela ideia. Para isso, ele tem que confiar na sua mediunidade, confiar nos colegas e confiar no dirigente, principalmente. Que ele não vai desencarnar, não vai acontecer nada de mal, ele dando vazão àquela ideia. E isso é treino, é treinamento diário. Divaldo ainda lembrou, e vários outros falam também. O médium é médium 24 horas. Então ele tem que, no dia a dia, criar um exercício de todos os dias, ter um tempinho para ele, de 10, 15 minutos, dar uma parada no seu afã do dia a dia ali, das suas várias obrigações, para uma meditação, para uma respiração, para uma leitura de uma mensagem, para uma oração. Ele ia acostumando a se desligar, para na hora do trabalho isso ficar mais fácil.
A grande questão está aqui. Animismo e mistificação de uma coisa acaba se confundindo com a outra. Então vamos ver. Mistificação é o ato de alguém mentir, enganar, ludibriar. Ou o espírito está mistificando, dizendo que é quem, né, na verdade não é, assinando um nome que não é o dele, ou de um espírito famoso, ou falando como se fosse um espírito mentor daquele trabalho e é o obsessor. E aqui nós vamos ver o que acontece muitas vezes nas redes sociais, mensagens, né, com nome de famosos ou médiuns famosos, são fake, né, fake news que estão vindo por aí, e as pessoas vão reproduzindo aquilo. Não, foi Eurípides Barçanufo que assinou a mensagem. Mas leia a mensagem, avalie a mensagem. É uma mistificação, né? É alguém que quer ficar famoso em cima daquela mensagem. Ela não diz nada, né? Ou então diz muita coisa, né? São mensagens longas que não chegam a nada, ou sensacionalistas, ou aterrorizantes, como nós estamos vendo aí nessa pandemia. Né? Então, diferente de então, ou o espírito está mistificando, querendo enganar, ou é o próprio médium. E muitas vezes aqui entra o papel de alguns dirigentes que ficam forçando o médium a dar comunicação e ou não tem espírito ali com ele, ou ele não está conseguindo dar passividade e de tanto ser pressionado pelo dirigente, ele se vê na obrigação de falar e começa a mistificar, né? E aí é um animismo consciente no sentido que ele sabe que não é o espírito, ele está querendo sair daquela pressão. Aí ele mistificou. Porque o animismo é espontâneo, né? Faz parte do treinamento do médium iniciante, como falou Divaldo, e aos poucos o médium vai percebendo o que é dele e o que não é dele. A comunicação é uma autoavaliação ao longo do tempo. Agora vamos ver aqui quando é que é benéfica essa interferência do médium na comunicação. E precisa, né, haver aquele espírito mais perturbado que chega, né, querendo falar palavrão, dar soco na mesa, levantar. E isso quem vai controlar é o médium, na sua questão anímica. Né? E também pode melhorar a mensagem, como fazia Chico Xavier. Então, o Chico Xavier, quando ia escrever aquelas cartas para as mães, falava mãezinha, paizinho, né? E muitas mães falavam, meu filho não falava assim, mas ali era o amor do Chico Xavier, que ele se envolvia tanto na comunicação, que ele melhorava, né? Colocando as melhores palavras para aquele pai aflito, para aquela mãe em desespero. Né? Então, fraternalmente, o médium interfere sim para não desestruturar, desequilibrar a ordem de uma reunião mediúnica. E se nós falamos que numa comunicação anímica há o desdobramento, né, do espírito do médium, e se nesse momento ele está com um obsessor ali dele para alguma cobrança, né, e acaba sendo dominado por esse espírito, e a comunicação dele vai ser para pedir ajuda sobre o que está acontecendo como um espírito sofredor. Isso acontece também. É um animismo, né, com manifestação de obsessão. Um exemplo, né, de manifestação anímica num processo obsessivo é encontrado no livro Mecanismos da Mediunidade, né, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, onde um espírito, né, se manifesta falando mal de um homem que, né, lhe deu uma punhalada, e o mentor vai falar para o André Luiz, essa comunicação é anímica, né, porque o médium está num novo corpo, numa nova existência. Mas na existência passada houve um fato que uma carga energética tão forte que ela ficou impregnada nesse perispírito. Né? E quando esse espírito do médium encontra esse algoz, né, é o momento em que ele revive a cena, né, e fala como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento, né, de novo. Então, ele já reencarna, mas com um processo de cristalização mental. Aquilo foi tão forte que ficou ali, basta um estímulo e volta todo o processo
como se fosse real. Então nós vamos encerrando com essa ideia, né, que a prática mediúnica exige cuidados, conhecimento e espírito de fraternidade. Cuidar de si, cuidar do outro médium, né, um auxiliando o outro, conhecer através do estudo, sempre a importância do estudo constante e ser fraterno. Kardec dizia, um grupo mediúnico é um corpo coletivo, é um corpo só. Um ali é a cabeça, outro é a perna, nós somos um corpo só ali, né? Para um auxiliar o outro. E parar com essa questão de que o animismo é inferior, que o outro que está com uma comunicação anímica está mistificando. Né? Então, ao invés de criticar e julgar, avaliar junto e um auxiliar o outro, que qualquer um, na verdade, todos passam pelo processo anímico, não tem como. Por outro lado, tem que nessa avaliação observar, né, se essa comunicação anímica também não está passando do limite aceitável. Vai haver, sim, algumas comunicações anímicas, mas toda vez o médium recebe sempre o mesmo espírito, dá o mesmo tipo de comunicação, tem alguma coisa que precisa ser conversado com esse médium. Mas, quando for uma comunicação anímica ou não, o papel do dirigente é o mesmo, tratar aquele espírito como trata qualquer espírito que está pedindo ajuda, porque, na verdade, o espírito do médium está pedindo ajuda, né? Então há alguma coisa para se resolver e todos nós somos espíritos imortais que precisamos do auxílio do próximo e entender a nós mesmos procurando a harmonia. Aí a lista dos livros para a elaboração dos slides, né? Em primeiro lugar, sempre o livro dos médiuns, que é o livro de cabeceira do médium, ler, reler, estudar sempre. Né? A apostila Mediunidade, Estudo e Prática, organizado pela Marta Moura, vice-presidente da FEB, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, e o livro Mecanismo da Mediunidade, do Chico Xavier, Valdo Vieira, ditado por André Luiz. Vale a leitura de todos eles em casa com vagar.